mestre dos mestres, Jesus Cristo, teve todos os motivos para ter depressão e ansiedade. Nasceu numa família pobre, com 2 anos de idade, já era perseguido de morte por Herodes o Grande. Quando adolescente, teve que trabalhar pesado, com as mesmas ferramentas que um dia iria destruí-lo, com martelo, cravos e madeira. Era de se esperar, quando ele abrisse a boca ao mundo, que ele fosse uma pessoa tensa, ansiosa, que o eu dele não administrasse sua emoção, que não tivesse proteção. Era de se esperar que ele fosse impulsivo, tenso, até tímido, ansioso. Mas quando ele abriu a sua boca ao mundo, com 30 anos de idade, nunca alguém revelou tanta maturidade como ele. Nunca alguém foi tão altruísta, tão generoso, tão gentil e tão autor da sua história. Ele foi o único que teve coragem de dizer: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Ele vivia a apologia da mansidão e teve a coragem de dizer, quando havia uma escolta de soldados para aprisioná-lo, encarcerá-lo, numa situação de risco de morrer altíssima, teve a coragem de se levantar no último dia de uma grande festa e proclamar: eu tenho os segredos da felicidade. Quem beber do que eu falo, quem beber da água que emana da minha história, terá uma saciação na sua alma. Fluirá dele uma qualidade de vida que transbordará para toda a sua inteligência, para toda a sua personalidade. Que homem é este que corria risco de morrer e falava de alegria, poeticamente? Quando, como um ateu, analisava esses aspectos da personalidade de Cristo, eu fiquei prostrado e me convenci que ele não cabe no imaginário humano, que ele não poderia ser fruto da criatividade humana. E se Freud, que foi um judeu ateu, Marx, que foi também um ateu, e Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, tivesse a oportunidade, como eu tive, de analisar a sua história detalhadamente do ponto de vista da crítica psicológica e filosófica, eles não estariam entre o rol dos ateus, mas no rol dos seus seguidores. Poderiam não ter uma religião formal, mas certamente seria um cristão sem fronteira. Se dobraria aos pés deste homem de Nazaré, que atingiu o topo da saúde psíquica, o topo da saúde emocional, no ambiente mais estressante possível. E ele se doava sem esperar a contrapartida do retorno. Ele não se decepcionava com ninguém. Pelo contrário, ele protegia sua emoção. Nenhum lixo de fora invadia o território da sua psique. O mundo podia desabar sobre ele. Ele podia estar enfrentando intensa oposição, mas ele estava tranquilo e sereno, porque era senhor da sua própria história. Antes de ser líder do mundo de fora, ele era líder do mundo de dentro. É por isso que quando Pedro o negava pela 3ª vez, cada negação de Pedro era um golpe no seu coração, mas ele administrava a sua emoção. Os homens ali no pátio do Sinédrio o feriam, o mutilavam, e ele estava sangrando com edema periorbitário ao redor dos olhos e edema facial. Mas ele estava ferido fisicamente, mas livre no território da emoção. Quando Pedro entrou naquele pátio, ele começou a detonar o gatilho, abriu as janelas killers, e o forte Pedro fragilizou-se, foi escravo do medo. E quando ele viu o seu mestre não tendo nenhuma atitude sobrenatural e nem mais um discurso que rompia as algemas dos seus perseguidores, quando ele viu ele se entregando
como um cordeiro, ele se fragilizou. O eu dele foi para a plateia. Ele via o cenário do medo e interpretava a realidade de maneira distorcida. Foi encarcerado pela angústia, pelo risco de morte iminente. Então uma serva chegou até ele e ele negou, dizendo que seguia o Nazareno, quando ela o indagou. E uma outra pessoa o indagou, e novamente as janelas que eles começaram a encarcerar mais ainda o seu eu, e ele não conseguia fazer suas escolhas. Era um espectador passivo do teatro de terror da sua mente. Ele negou veementemente, e na terceira vez ele foi muito longe. Eu nunca andei com esse homem, ele não faz parte da minha história. O eu dele era um mero prisioneiro, porque o gatilho abriu a janela, o alto fluxo se alimentava, ele não conseguia desenvolver racionalidade. Pedro estava livre por fora, mas preso por dentro. Jesus Cristo estava preso por fora, mas livre por dentro. Quando Pedro o nega pela terceira vez, o olhar do mestre, que estava gerenciando os seus pensamentos e emoções, foi sublime. Ele alcançou o olhar de Pedro, e só o Dr. Lucas registrou isso na biografia de Cristo, no Evangelho de Lucas. Tinha que ser um médico com olho clínico para observar esse aspecto relevante. Os olhares se cruzaram, o mestre e o discípulo. Aí Jesus atingiu o topo da sabedoria, da serenidade, da poesia. Sem dizer palavras, ele alcançou o seu discípulo e falou no coração dele: você pode me negar, mas eu quero dizer que eu jamais te esquecerei. Você pode dizer que não me conhece, mas nunca você sairá do script da minha história.